agradecer a oportunidade de estar aqui. E, como o Valdir falou, a gente vem de uma longa data aí, que não vai ser falado, porque é longa, graças a Deus. E tendo em mente assim, essa situação de longa data que a gente estava comentando ali, hoje eu gostaria de explorar um assunto. Da outra vez que eu estive aqui, a gente falou muito sobre educação, e principalmente educação em relação à convivência com os jovens, né? Eu volto a dizer que eu sou professor da rede pública, eu dou aula em Mirassol, numa escola há mais de 20 anos, nessa escola, e hoje a gente vê assim, essas mudanças de paradigmas dentro da educação. Mas hoje eu gostaria de fazer alguns questionamentos e algumas reflexões acerca do nosso papel. Tá? Eu queria começar pensando que, como nós somos espíritas e a gente tem a lei do progresso como um dos pilares do espiritismo, a gente não pode achar que as coisas não estão dando certo ou que as coisas não estão progredindo. Tá? O progresso está havendo sim. Né? Ontem, no grupo de estudo que a gente tem lá no Vicente de Paulo, em Mirassol, ainda foi comentado, porque eu fui corrigido por uma colega, eu não lembro agora como que foi, mas eu falei assim, porque o homossexualismo, né, ela pegou e falou, opa, esse termo já você não pode mais usar, porque... Né, aí a gente para e revê alguns conceitos que a gente tem, né, e esses conceitos mudam muito rápido. A hora que ela começou a falar com todos nós sobre o tema a homossexualidade, né, e aí a gente passa a compreender por outro lado. Por que eu estou falando isso? Porque eu separei alguns textos que mostra como está acontecendo assim muito rápido as transformações no nosso planeta. Tem um texto um pedacinho só, que fala assim: o individualismo que o smartphone traz com a hipocrisia da divulgação através das redes sociais. É um texto que eu separei do Edward Wilson. Né? A hipocrisia que o smartphone traz. E ele continua: egos vaidosos e infantis. Aquilo que chamamos de vício, na verdade, é privação. Privação do diálogo, do convívio, da noção clara de família. Por isso a fuga tão comum hoje, por isso as depressões, etc. O ateu e o religioso. Redes sociais, falta de afetividade. Games, falta de diálogo. E ele fala um pouquinho mais. Estamos numa bizarra combinação de emoções pré-históricas, com crenças medievais e uma tecnologia quase divina. Me assustou muito quando a gente estudou isso numa reunião sobre educação. E mais, os jovens exigem uma gamificação do ensino porque tem uma concentração muito curta. É muito comum, em qualquer área do conhecimento em que a gente vai desenvolver na escola, geralmente os materiais didáticos, ditos pedagógicos, são geralmente jogos, porque eles acham que com isso vão atrair o aluno. Ah, então se a gente montar um joguinho, ele vai ser desafiado, ele vai. Será que vai mesmo? Diante dessas críticas, né? Convenhamos, são críticas, eu ficava pensando assim, por exemplo, a semana passada teve uma discussão na sala de aula muito interessante em que os alunos questionaram como que o Facebook, o Google ganha dinheiro. Você entra no site, você usa, você escreve, você posta, você faz, mas você não paga nada. Como é que ele ganha dinheiro? Como é que ele tem um valor tão grande no mercado? Como é que um espírito encarnado em uma encarnação torna-se uma das pessoas mais ricas do mundo? Sendo que as grandes riquezas antigamente vinham de ou heranças, né? Ou de famílias, né, que iam passando, ou porque hoje você vê assim, algumas famílias que ainda são ricas, porque o bisavô era rico, e sim, foi passando. Mas por que o Facebook, por exemplo, ele vende? O que ele vende? Né? Aí eu comecei a questionar eles assim, falei, mas quando você entra lá, por exemplo, você
Não é o caso da maioria deles, tá? Infelizmente. Mas, por exemplo, quando você vai numa livraria e compra um livro e ele fala assim, posso passar o cartão de débito ou crédito? Você passa. E ele fala assim, eu posso anotar aqui o seu telefone para a gente mandar uma mala direta? Tal. Ali ele está pegando o teu perfil. E é esse perfil que interessa para as empresas. Me parece, uma informação que eu tive meio em off, mas parece-me que a Google ela cobra em torno de R$ 4,20 cada perfil que você precisa para atingir o seu mercado em potencial. Então, olha só como que você está dando a informação hoje. Na hora que os alunos descobriram isso, eles falam assim, mas eu falei, é assim que eles estão ganhando dinheiro. E é assim que valoriza a empresa deles. Você está dando a informação que eles precisam. Aí eles ficaram meio assim, revoltadinhos. Falei, mas você nunca parou para pensar nisso? Não. Mas você nunca conversou isso com ninguém? Não. Aí a gente começa a questionar, né? Por quê? Porque como a gente critica muito a questão do uso do smartphone, né? Que não faz tudo menos, até fala, né? Você até faz ligações com ele. Isso é uma coisa que a gente chama atenção. Por quê? Eles quase não usam para fazer ligações. E um dia questionando a minha filha mais nova, ela está com 17 anos, eu fiquei um pouco com medo, porque eu fui conversando com ela e chegou um momento que eu pensei assim, e se ela pegar o celular, colocar em cima da mesa e disser assim, tá bom, pai, não vou usar o celular, o que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer com a minha filha se ela falar assim, ó, deixei o celular que você tanto critica, o que você vai fazer comigo agora? Você vai conversar comigo, você vai perguntar como é que eu estou? Você vai abrir uma discussão, você quer saber dos meus relacionamentos? O que você vai fazer? Aí, voltando um pouquinho, a Janine, que é a vice-presidente do Centro Espírita que eu frequento, ela um dia chegou para mim e falou assim, só para lembrar, tá? Meu apelido é Lula, né? Continua sendo Lula, apesar do cavanhaque, enfim, o pessoal me chama de Lula, não tem jeito. Então ela falou assim, ô Lula, você lembra aquela passagem do livro Paulo e Estevão? Aí eu fiquei com uma cara de empada, sabe? Aquela cara que você fala, não li Paulo e Estevão. Ela falou, como? Você é um espírita velho de casa, você não leu Paulo e Estevão. Eu fiquei com uma vergonha. E o dia que eu contei isso lá no Eurípides Barçanufo, o Jair falou que leu 3 vezes o Paulo Estevão. Eu fiquei com muita vergonha, porque eu fui lá na biblioteca do centro e peguei o Paulo Estevão para ler. Aí eu já empolguei e li o Ave Cristo, 50 anos depois, eu li toda a série. Mas o que me chamou muita atenção foi que, ao ler o Paulo Estevão, eu entrei no universo realmente do cristianismo pós-Jesus. Aí que eu comecei a compreender um pouquinho por que Jesus foi tão revolucionário naquela época. Imagina numa sociedade judaica você ser questionado na sua honra e você não poder dizer assim, eu te perdoo, esqueçamos isso, vamos para frente. Não era assim que funcionava. Numa sociedade romana, menos ainda. Então, imagina alguém chegar numa sociedade em que ele é desafiado na sua honra e você fala assim, vamos esquecer isso, vamos continuar a viver, vamos usar o perdão e a compaixão. E a gente, quando lê a história obrigado, a história do Paulo de Tarso, até o momento em que ele ainda é Saulo, a parte mais falada dentro da história dele é quando ele torna-se cristão. Quando Jesus aparece para ele e ele fala, por que me persegues? E Paulo, o que tu queres que eu faça? A gente acha que é naquele momento que ele foi convertido. Eu fiquei pensando que não, eu fiquei pensando que uma pessoa que age daquela forma, ela já veio no preparo para aquilo. Porque ele tinha conhecimento enorme, né? Ele sabia falar 3 línguas, ele era um doutor do templo, ele fazia parte, né, daquele grupo de pessoas que tinha a dominação religiosa da cidade de Jerusalém. E naquele momento que ele se converte ao cristianismo, e é interessante porque ele converte mesmo. Ele torna-se cristão mesmo.
Tanto que quando Jesus chega para Barnabé e fala assim, vá ter com Paulo, Barnabé fica meio preocupado. Ele fala assim, Senhor, mas ele persegue cristãos. Ele matou Estevão. E ele estava indo lá para me matar. Mas vai lá, Senhor. Quer dizer, o cara fica preocupado, porque ele sabia que o pescoço dele estava prêmio. E assim que eles vão, ele é batizado, ele torna-se Paulo, e aí você tem toda uma história maravilhosa de vida. Tanto que eu me questiono se um consenso que existe nos historiadores é que Jesus realmente existiu. Isso aí é um consenso. Jesus existiu, como pessoa, existiu. Mas se você ainda tiver dúvida se Jesus existiu, na situação em que a gente estuda no Espiritismo, pense em Paulo. Como é que Paulo se converte em função de uma pessoa e faz tudo aquilo que ele fez? E mais, se você precisa de um relato físico da existência de Jesus, estude Paulo, as suas cartas. Porque é impossível que aquilo seja a imaginação de uma pessoa. Todas as cartas que Paulo escreve para as diversas igrejas, né? A de Coríntios é uma das mais famosas, está baseado no Evangelho de Jesus. Então, como que alguém pode criar tudo aquilo em cima de um ser fictício? Então, você começa a perceber que não é bem assim como os historiadores falam, ou quando muitos falam que Jesus não existiu, imagina, isso aí é uma invenção da Igreja Católica. Mas por que eu estou falando isso também? Porque depois que eu li Paulo Estevão, 50 anos depois, enfim, toda aquela história de dor, provação em nome de Jesus, a pergunta que não queria calar dentro de mim, Valdir, era: como que eu vou convencer o meu jovem a ler Paulo Estevão? Como que eu vou fazer um jovem de 15, 16 anos, ou menos, dependendo da idade da mocidade, a pegar um livro para ler a história de Paulo? Qual é o atrativo que isso vai ter para a vida dele? Primeiro, que o livro é físico. Segundo, que não tem figurinha. Não tem nenhuma imagem. Ele vai ter que usar toda a sua imaginação para imaginar. E o mais interessante, quando fala aqui nesse texto que nós temos uma tecnologia quase divina, é maravilhoso, porque quando eu estava lendo Paulo Estevão, eu ligava o computador e eu conseguia pegar, na hora, os mapas daquela região que ele andava, as imagens todas, fotos. Então você tem a tecnologia para o seu conhecimento. Isso o nosso jovem tem. Mas aí ficava aquela pergunta: como é que eu vou convencer esse jovem a ler Paulo Estevão? A gente conversava sobre mocidade. Como é que você vai trazer o jovem para a mocidade espírita? Olha que tarefa que está à nossa frente hoje. Convencer um jovem a ler Paulo Estevão. Eu ainda estou ruminando essa ideia. Por quê? Porque da mesma forma que eu tenho o desafio de convencer o meu aluno a estudar as matérias escolares, e entre aspas, a gente fala, poxa, mas você precisa disso. E ele vira e fala assim, mas precisa para quê? Para que eu preciso disso? Eu tenho uma série, é o 8º ano, que seria a 7ª série. Eles são terríveis. Né? E alguns fatos que eu fui percebendo, e estou dividindo com vocês, até para vocês pensarem e poder criticar isso, existe um salto muito grande entre a minha geração e a geração do meu aluno. Isso existe, né? Tem como, né? A gente decorava tabuada, a gente fazia 1000 coisas lá que eles não fazem. Tá? Só que eu já percebo que existe também uma diferença entre gerações da mesma geração. Tanto que eu propositalmente falei para os alunos de terceiro colegial, que é média de 17 anos, falei assim,
Eu pedi para uma aluna ler, né? Eu falei, lê para mim o exercício. Aí ela falou assim, não vou ler. Mas por quê? Eu não quero. Aí deu vontade de torcer o pescoço dela, viu? Aí eu virei para o lado assim, o menino estava fazendo um exercício. Aliás, eu pedi para o menino fazer o exercício de matemática. Ele falou assim, eu não vou fazer. É por quê? Você não sabe? Não, é porque eu não quero. E eu contei isso para os alunos do terceiro colegial, eles falaram assim, me chama lá, Lula. Você vai ver como é que ele vai fazer esse exercício. Quer dizer, a própria geração, dentro da própria geração, você já tem o conflito. Quer dizer, o aluno não aceita que o outro seja desrespeitoso. E hoje, no segundo colegial, um menino de 16 anos, muito interessante, questionador pra caramba, ele falou assim para mim, a hora que eu contei isso para eles, ele me falou assim, qual é o motivo que você acha que esse aluno faz isso? De falar assim, não vou fazer. Porque na nossa época, e desculpe a generalização, a professora falava assim, você quer ser lixeiro? Se você não estudar, você vai ser lixeiro. E a gente ficava com aquele peso na consciência, porque a hora que você olhava o lixeiro, vai falar assim, ele não estudou. E hoje esse argumento não vale mais. Então, como é que eu vou falar para o meu aluno que ele precisa aprender? Porque hoje a educação virou uma coisa individualizada. Eu falei numa reunião com os professores, eu disse assim, e os professores falam assim, aquele aluno, nossa, esse é terrível, esse é esse. Eu falei assim, poxa, se a gente sabe aquele aluno que é o terrível, eu também sei de cada aluno meu qual é a dificuldade dele. Eu sei que um ele pode ter uma dificuldade de cálculo, outro de básica, outro de raciocínio lógico, matemático, enfim. Dá para a gente fazer um trabalho individualizado? Sim. Por que a gente não faz? Por que a gente não se propõe a mudar alguns paradigmas? Essa sala que eu falo que me dá muito trabalho, na verdade, hoje, eu estou ficando apaixonado por ela. Por quê? Porque elas conseguem me tirar da minha zona de conforto. Isso é terrível. Quando aquele moleque me falou assim, não vou fazer, por quê? Porque eu não quero. Como é que eu vou fazer para convencer ele a querer um conhecimento que eu tenho? E a mesma coisa na casa espírita. Por quê? Como é que eu vou fazer o jovem querer o conhecimento que nós temos? Porque olha como está intrínseco isso na educação. Estava lendo uma obra espírita e o mentor espiritual ele chega num determinado local e ele fala assim, eu estou aqui para realizar um trabalho representando o Criador. Aquilo me deu um frio na espinha. Eu falei, meu Deus, toda vez que eu vou lá na escola, toda vez que eu estou, em contato com o meu semelhante, o ser humano é por natureza um ser social, eu estou representando o meu Criador. E eu estou representando bem isso aí? Só para lembrar, que eu já falei aqui, isso eu tenho certeza, que a Dora Encontre define a educação como toda e qualquer influência que um ser exerce sobre o outro para que este possa melhorar o seu progresso espiritual. Ou seja, você não precisa ser formado em nada para você educar alguém, ou seja, influenciar alguém positivamente, claro. Ainda mais a gente que tem a postura de educador, oficialmente falando. Então, mais uma vez, eu peço para vocês pensarem, como que a gente vai fazer o nosso jovem ler Paulo Estevam? Eu tenho diversos alunos que leram aquela coleção toda, Mochileiros da Galáxia. Inclusive tem um filme. Esse livro aqui, Urânia, ele foi escrito em 1889 por Camille Flammarion, que foi um astrônomo francês.
companheiro de Kardec. Tá? Ele conviveu com Kardec, inclusive é dele a frase famosa, né? Quando Kardec desencarna, eles vão enterrar o corpo de Kardec, e ele que fala que o Kardec foi o bom senso encarnado. É dele essa frase. Aí você lê aqui, um dos tópicos desse livro, lá na página 140, o planeta Marte. Os habitantes de Marte. Imagina 100 anos atrás uma pessoa vir e falar assim, ó, tem uma humanidade em Marte. Como eu estou falando para vocês aqui agora. E ninguém está me tacando nada. Pensou isso? Interessante, porque se eu chegar lá na escola e falar isso, uma porque eu não posso, né? Ó, tem uma obra espírita, pronto, já danou tudo aí. Mas imagina, se eu pudesse falar assim, olha, tem um cara que escreveu um livro em 1889 contando como que é os habitantes de Marte. Ele vai começar a dar risada na minha cara. E, no entanto, ele leu toda a coleção dos Mochileiros da Galáxia. Ele assiste os super-heróis aí da Marvel, DC Comics, enfim, eles assistem todos. Por quê? Porque o herói que ele exterioriza, que ele quer para ele, para o seu psiquismo, é importante. Assim como para nós éramos, né? A gente buscava uns heróis bem chinfrinhos, assim, né? Patrulheiro rodoviário, a gente buscava umas coisas assim, né? Lembrou, né? Eu tenho a coleção. Inclusive eu tenho o autógrafo dele. Rin-tin-tin, essas coisas assim. Tem um trabalho numa escola americana muito interessante, em que os professores, os educadores, a parte pedagógica, leva para os alunos, é uma escola para alunos bem carentes. Tá? Quando fala aluno carente nos Estados Unidos, geralmente são latinos, né? Felizmente ou infelizmente, mas essa é a realidade. E quando eles levam, primeiro que eles trabalham muito a autoestima daquele aluno. Ó, você é capaz, mesmo porque, se a gente está olhando aquele aluno como um espírito reencarnado, por que ele não é capaz de aprender? Não tem limitação. Mas eles levam e faz todo um trabalho de autoestima com esse aluno. Aí eles levam para esses alunos heróis, mas heróis de verdade. Eles levam bombeiros, soldados que lutaram, mas soldados que lutaram e bombeiros que são heróis. Porque você falou assim, o bombeiro salvou a vida de tal pessoa. É obrigação dele. Só que quando ele salvou a vida de alguém e colocou a sua vida em risco, aí ele é um herói. E quando os alunos veem esses heróis em carne e osso, acontece um fenômeno muito interessante. Eles passam a não mais procurar os heróis das histórias em quadrinhos e tudo mais, dos filmes. Porque aqueles heróis são reais. São pessoas com sentimentos, assim como nós temos dentro do movimento espírita heróis importantes. Se você leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e ficou imaginando que o Brasil vai estar à frente das nações, tudo lindo, maravilhoso, pode esquecer. O trabalho aqui vai ser grande, como já está sendo grande. Mas se você pegar quando Jesus passa o trabalho da reconstrução da sua obra para Ismael, e ele convoca Longinos, que foi aquele soldado que enfiou a lança lá no coração de Jesus, e ele reencarna como Dom Pedro II, e graças a Dom Pedro II, o Brasil hoje está na área científica, porque toda a parte astronômica brasileira que começou com Dom Pedro II, compra de telescópios, todos os equipamentos científicos que o Brasil teve do Império até agora, foi graças a ele. E quando a gente vê a história de Dom Pedro II, e o pessoal divulga isso dentro do movimento espírita, você pode ser contra a monarquia, defender o seu partido político com veemência, com energia, mas muitas vezes a gente não defende o ideal cristão com a energia que a gente defende um irmão nosso que também fale, né? Ele faliu em alguma coisa, mas a gente defende com tanta energia e não defende
o Cristo. Mas quando a gente pega a história de Dom Pedro II e vê o que ele fez pelo Brasil, e veio com essa responsabilidade do ponto de vista espiritual, a gente esquece que ele também teve suas falhas. Porque nós estamos falando de um ser que não é perfeito. Né? Se você pegar qualquer historiador sério aí, ele vai dizer para você que ele teve até mais amantes que o pai. O pai que leva a fama de ser o que teve mais amantes, mas Dom Pedro II teve mais. E, no entanto, ele fez o que fez pelo Brasil. Então, eu não posso fazer a minha parte enquanto influenciador? Será que eu não posso repensar como fazer esse meu jovem ler Paulo Estevão, ler Renúncia? Já pensou um jovem falar assim, estou lendo Renúncia? É passível de se dar um beijo na testa dele e falar assim, me dá teu nome aí que eu vou pôr na desobsessão. Porque o jovem vê ler Renúncia como? Que referência que ele tem para fazer isso? Só que esse desafio é nosso. Esse desafio é nosso. Somos nós que vamos ter que mudar os nossos paradigmas para que a gente possa influenciar essa geração que está chegando. Por quê? Dizer que eles não fazem, mas eles vão fazer por quê? O Valdir ficou meio assustado que eu falei que eu sou avô, eu tenho um neto de 1 ano e 8 meses. Agora nas férias ele passou as férias inteiras em casa. Imagina, né? E eu estava pintando a minha casa e fui consertar um guarda-roupa. Vocês precisam de ver o que é um moleque querendo pegar uma furadeira, uma chave de fenda, um parafuso. E a gente, quando assistia algum programa infantil na nossa época, quando passava, diga-se passagem Vila Sésamo e coisas assim, a gente ficava pensando, pô, para que está passando isso? E hoje você entra num programa infantil, está lá, por que está passando, por que repete, por que faz sempre a mesma cena, passando aquelas cores. E se você não incentivar a criança, que cor é essa? O que é isso? Por que o céu é assim? Por que não é assim? Ele está vendo a informação, mas ele está retendo, ele está pensando. Porque senão ele vai ficar no mundo virtual. E quem tem o conhecimento para passar para esses irmãos nossos reencarnados, somos nós. Então, porque ele tem um mundo digital, virtual, maravilhoso, super atrativo, ele não vai se interessar pelo meu mundo também? Ou o meu mundo é tão ruim assim? Sábado agora, dia 18, né? Vai ter uma entrega de menção honrosa e medalhas aqui na Unesp para os alunos da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. 2h da tarde. O dia que eu recebi o convite, eu falei, nossa, 2h da tarde, que jovem que vai 2h da tarde e vai. Nós temos um campeonato de jogo de tabuleiro. E os alunos vão. Então a coisa não está tão perdida assim. É questão da gente fazer um pouquinho mais. É questão da gente trabalhar um pouquinho mais aquilo que nós temos de bom. Porque nós temos muita coisa boa. Né? Apesar de você ter um mundo virtual fantástico, é tão interessante a rapidez da informação que eles podem ter, e aí a gente tem que influenciar. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Os alunos me mostraram um vídeo, com todo respeito à imagem, tá? Mas de uma baleia explodindo. Né? A baleia explode, ela encalha e explode. E eles queriam saber por quê. Eu falei, ela encalha e ela morre afogada. Aí eles começaram a rir da minha cara. Né? Morre afogada. E a baleia, aí que eles se tocaram, que a baleia é mamífero. Eu não quis nem entrar na questão, tá? Onde que está o úmero, né? Que chama, né? Onde que está o úmero da baleia, né? E aí eles não sabiam para isso. Aí eles não acreditaram em mim na hora, com a autorização da gente, é claro. Eles pegaram o celular, entraram nas imagens e mostraram. Professor, é mesmo, está aqui, ó. Quando que nós fazíamos isso antes? Quando você tinha que fazer algum trabalho na escola, você tinha que ir na biblioteca aqui de Rio Preto ou de Mirassol, que era muito precária, né? E achar o livro. E quando não tinha o livro? Hoje não, hoje na hora lá. Estou falando de coisas, igual o Valdir falou do livro, né? O livro espírita e tem livro mediúnico.
Tem que saber separar as coisas. Agora, você pode entrar onde você quiser com a informação. Mas a hora que eles viram, eles não acreditaram. Quer dizer, está no nosso dia a dia, no mundo. Todo mundo já ouviu falar de baleia. Nunca parou para pensar que baleia tem masculino e feminino. Tem macho e tem fêmea. Aí eles começaram a pesquisar. Aí começou a vir aquelas fotos assim, mais malucas possível, né? E aí a gente passa a entender o quê? Você tem a tecnologia na sua mão. O dia que eu li sobre Dom Pedro II, quem foi o soldado Longinos? Eu entrei. Inclusive a lança dele ainda existe até hoje. Eu não sabia disso. Então você começa a pesquisar. E essa pesquisa é muito rica hoje. Só que nós estamos deixando de conversar com o nosso aluno, o nosso menor aí, que está no nosso convívio. Por quê? Ele vive só no celular. Por que será que ele vive só no celular? A gente está falando alguma coisa para ele? Então o desafio é nosso. E só para parafrasear um pouquinho Paulo e Kardec tem uma frase que é maravilhosa. Ele fala que é pela educação, mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Kardec divide muito bem educação e instrução. Né? O pessoal cheio de... vou fazer curso. Mas o curso te educa? Né? Porque a hora que eu questionei os meus alunos, e os alunos me perguntaram assim, professor, mas o que você acha do celular? Eu falei, uma maravilha. Eu falei, a única coisa que me incomoda num celular é que quando você passa muito tempo usando o celular, você passa muito tempo deixando de fazer o bem. Essa é a única crítica que eu faço. A gente acorda de manhã, a gente não fala, bora lá, vamos fazer o bem. Porque o mundo precisa é do bem. E o nosso jovem não está fazendo o bem, porque muitas vezes ele não sabe como fazer esse bem. Eu falei numa reunião, nessa reunião de professores, eu falei assim, então a gente não pode ter uma postura política, não pode fazer, mas nós estamos deixando de falar para o nosso jovem palavras básicas na nossa educação, que é amor, compaixão. Você fala amor para o jovem hoje na sala de aula, amor para ele é sexo. Amor para ele é sexo. Ele não sabe diferenciar prazer, sexo, amor, sentimento, sensação. Ele não sabe. E ele não sabendo, eu vou cruzar os braços? E aí falam para mim assim, eles não aprendem matemática, eles não sabem pensar. Então como é que tem aluno que entra na sala de aula e fala assim, se eu pendurar no ventilador, ele vai balançar para a esquerda, aí ele vai vir para a direita. Como é que ele raciocina um plano diabólico para cair o ventilador na cabeça de alguém? Né? Quer dizer, a inteligência está ali. E eu, enquanto educador, estou fazendo o que com a inteligência desse jovem? Porque está ali. Aí, quando a gente volta na questão da educação, e a gente pensa na pergunta 123 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da reencarnação? Porque já passou a fase da gente ficar adorando, achando lindo, maravilhoso, né? A gente já está na fase da ação. E uma das propostas da reencarnação é cooperar com o progresso espiritual do planeta. Cooperar com o progresso espiritual do planeta. Fazendo o quê? A nossa parte? Sim. Educando? Sim. Influenciando? Sim. Se alguém pode, com todo respeito a quem é fã dele, e com todo respeito em citar o nome dele, mas o que a gente está percebendo é que a nossa juventude, a geração aí, está ficando chato. Porque você vai falar qualquer coisa, é politicamente incorreto. Ele não está preparado com a frustração. Tudo tem que ser lindo, maravilhoso. Aonde? Quando que você acordou na sua infância e falou, mãe, hoje eu vou para a escola porque hoje eu tenho que aprender trigonometria?
Vai ser ótima a aula hoje. Que jovem que vai fazer isso? A gente sempre cita a trigonometria porque parece que é a pior parte da matemática, né? Mas ninguém para pensar que é fruto do conhecimento humano. Foi uma necessidade humana fazer tudo isso. Então você tinha que aprender porque tinha que aprender. Fica meio confuso para o aluno se a gente não passasse diretrizes para ele. Mas a coisa está ficando chata ao ponto de, se eu me sentir ofendido, eu vou falar com meu papai, aí o meu papai vai acionar alguém da Rede Globo, porque alguém da Rede Globo está criticando o meu filho. É assim que vai funcionar? Sempre. Aí depois você vai ter uma propaganda na televisão dizendo assim, se eu me levantar, o Brasil inteiro se levanta. Aonde? Onde que o Brasil inteiro? Eu não me levanto por causa dele. Só que o nosso jovem está comprando essa imagem. E quando ele assiste o filme Matrix, que ele fala assim, pô, legal, né? Aquela realidade não é tão real assim. E o mundo que você está é real? Você está aceitando uma informação? Nesse ponto, Kardec acho que inaugurou a questão das fake news, né? Porque imagina você receber uma informação do mundo espiritual e ter que falar se é verdadeiro ou falso. Colocar em choque uma contra a outra. Hoje a gente tem que fazer isso todo dia. A todo momento a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque senão o jovem não vai acreditar na gente. Quando o pessoal fala que a minha geração, a geração até 40 anos, é a geração de ouro que está indo embora, eu fico preocupado. Como que eu estou indo embora então e não estou deixando alguma coisa? Não temos nada de bom para deixar para esse jovem? Só porque ele está no mundo digital, quase divino? Só terminando, gente. Voltando ao Paulo Estevão, no Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, que Jesus nos abençoe e que assim seja.